Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso quinto vídeo da nossa série de 7 vídeos, tá? E eu quero já começar agradecendo a inúmeras mensagens e e-mails que eu tenho recebido com esse poder do ser humano e está sendo levado adiante, buscando essa vontade de evolução. Então sejam muito bem-vindos e muita gratidão a vocês, tá? Lembrando mais uma vez que nós temos uma nossa aula Manifestando Prosperidade e as Leis Universais no dia 27. Não perca, compartilhe. Fale para os amigos, para a mãe, para o cachorro, para o papagaio, porque essa aula vai te ensinar a transformar a sua vida daqui em diante, tá? Então, fica aí comigo e hoje eu quero falar um pouquinho para vocês, né? Primeiro assim, o que nós já conversamos. Nós conversamos sobre padrões sistêmicos, que é crença, conversamos sobre a diferença de abundância e prosperidade, e eu quero falar um pouquinho de como você se situa na vida, onde você está através do sistêmico, que sistêmicos são leis universais, que independente da sua vontade, isso acontece, tá? Então, como pensar de forma sistêmica? Por isso eu vou contar um pedacinho da história do que é sistêmico para vocês, tá? Sistêmico, há muito tempo atrás, há muitos anos atrás mesmo, 1926, existia um homem chamado William Bateson, tá? Que cunhou toda uma experiência de sistêmico e trouxe de forma mundial a palavra genética. E acontece que ele já questionava que na genética, naquele momento, estavam discutindo sobre estudos do cromossomo, em fazer algo fragmentado para estudar o ser humano. E a ideia de William, ele disse assim, quando ele começou a participar desse grupo de pessoas que estavam fazendo essa pesquisa, esse estudo, esses cientistas, ele disse assim, não dá para estudar de forma fragmentada, porque o fragmentismo vai trazer individualismo, vai dividir, e isso ao nível global, as experiências do ser humano também vão estar fragmentadas, vivendo em um mundo de individualista, crescendo depressões, tristezas, e isso de fato aconteceu, porque os estudos caminharam para esse sentido de fragmentação. Acontece que não foi possível para ele cunhar todo esse estudo naquele momento, né? Acredito que a humanidade não estava preparada para esse grande gênio, e veio o filho dele que chama Gregory, tá? Gregory trouxe a palavra sistêmico, tá? Há muitos e muitos anos atrás. E o sistêmico significa realmente unir, juntar e não olhar de forma fragmentada nem para o seu ser enquanto corpo, nem para você inserido na sua família, você inserido na sociedade, você inserido nesse mundo e muitos mundos que tem aí pelo seu universo, na qual o nosso racional e muitas vezes a nossa tecnologia ainda não alcançou, tá? Mas existe muitas coisas aí. Acontece que Gregory, ele começou a sentir a vontade de trabalhar esse sistêmico, e também nessa época da nossa história, ele conseguiu introduzir várias coisas, o comportamento de forma, ele fez um estudo com golfinhos, por exemplo, e de que forma os golfinhos, eles realmente participavam em um comportamento em conjunto e como isso reagia para as pessoas que estavam olhando e ia aumentando tudo isso, tá? Então, sistêmico significa não olhar algo isolado e fragmentado, porque nossas células e nós temos comunicações, inúmeras comunicações, e são essas comunicações e conexões que faz criar o nosso comportamento, as nossas crenças, que eu falei acho que na aula passada, se não, segue lá todas as aulas e veja lá. Então, de que forma que nós adquirimos esse comportamento e até esses sentimentos que vêm à tona, tá? E aí eu separei para vocês 5 princípios sistêmicos, tá? Por quê? Porque depois de Gregory veio a filha dele, Nora, que está trazendo realmente para o mundo isso, porque ela está vivendo no século XX, onde a população está de cunho realmente percebendo que não basta ter um título, não basta você ser individualista, porque isso vai afetar várias áreas da sua vida. Então, Nora Batson está trazendo isso agora, uma vez que o seu avô e o seu pai não pôde fazer isso de forma tão ampla. E eu fiz um curso com a Nora, né?
São os 17 formados aqui no Brasil, eu sou um deles. Ah, que delícia, né? Então, por quê? Porque eu senti necessidade de o que é realmente sistêmico, tá? Porque eu quero levar para vocês realmente aquilo que, para mim, seja verdadeiro. Não, se não for verdadeiro, não vai chegar aí até o seu coração, porque nós temos essa tecnologia da internet, mas não chega aí até o seu coração se não for verdadeiro. E para isso eu separei 5 princípios sistêmicos. E os 2 últimos é o que eu mais adoro, tá? Até trouxe uma colinha para vocês, então eu vou ler o primeiro princípio sistêmico, tá? Um pensador sistêmico, ele sabe que ele não pode olhar acontecimentos de forma isolada. Então pensa aqui comigo. Se você não olhar de forma isolada os acontecimentos, faz você perceber as consequências daquele acontecimento. O que de fato aconteceu, o que aconteceu no passado, porque quando você olha de forma isolada, você está fragmentando só aquele momento, tá? Não sei se vocês sabem, eu fiz direito, então a gente fala muito em crime no direito. Vou dar um exemplo. Você chega e encontra alguém com uma faca na mão, escorrendo um sangue, e outro morto, deitado, machucado, que seja. Então logo você diz, você matou fulano de tal, tá? E fez um julgamento, porque você olhou algo, um fato de uma forma isolada, e de repente essa pessoa chegou e pegou a faca, infinitas possibilidades, tá? Então, olhar de forma não isolada, de forma sistêmica, é você parar, observar, talvez perguntar, mas não ter uma reação direta sobre aquilo, que pode te economizar muitos problemas, tá? Mas nós vamos aprofundar tudo isso. O nosso segundo princípio sistêmico. Um pensador sistêmico resiste à tentação de reagir aos acontecimentos de forma imediata, tá? Então vejam bem, esse pensador sistêmico, ele para pensar, será que é um padrão da minha família? Será que é um padrão da sociedade? Antes de agir, né? Porque agir de forma impulsiva, você só age de forma impulsiva quando você está vendo um fato isolado, e você age de forma impulsiva apenas como defesa, tá? Vou me defender daquele acontecimento. E aí o que acontece numa defesa? Defesa, você usa só o seu cérebro reptiliano, você só se defende e você não cria racionalidade, você não tem conhecimento e nenhum sentimento verdadeiro sobre aquilo. Então o que acontece? Nós temos que olhar sabendo como isso aconteceu, de onde isso aconteceu e o que eu posso fazer para que isso não aconteça novamente. Porque senão você vai só se tornar um robozinho impulsivo das suas reações e colher mais do mesmo, tá bom? Vamos lá para o nosso terceiro princípio, né? Um pensador sistêmico de qualidade tem consciência da diferença dos lugares que cada pessoa ocupa na família. Fantástico, né? Porque, veja bem, não só na família, mas em qualquer sistema, o sistema empresarial, um sistema pessoal, um sistema familiar, que seja. Quando você reconhece o lugar de cada pessoa na família, você está respeitando a história da família. Você não está se preocupando com a história, você não está se preocupando exatamente em viver a vida daquela pessoa. Porque se você realmente respeita que seu pai está no lugar do seu pai, sua mãe no lugar de mãe, a primeira coisa é se colocar no seu lugar, tá? Porque se você tem respeito por cada um da sua família, você tem respeito pelo seu lugar. E quando você está no seu lugar, e só quando você está no seu lugar, é que você consegue olhar para a vida. Que vida a sua, tá? Quando você olha para os problemas da sua família, e eu não tô dizendo isso que você deve largar todo mundo, tá? Esse olhar que eu digo é você não querer viver a vida de outra pessoa. Quantos filhos vivem a vida dos pais, quantas mulheres vivem a vida dos maridos e vice-versa, ou quantas mães querem viver a vida dos filhos, né, tipo assim, impondo a eles ser aquilo que elas não conseguiram ser.
Enfim, quando você respeita o lugar de cada membro da família, você vai se colocar no seu lugar, pois só você se colocando no seu lugar, você consegue tomar direção e foco na sua vida. E quando você tem essa consciência, essa percepção, você toma posse de tudo isso, isso acontece de forma natural. Você não precisa falar assim, então tá bom, vou deixar. Não, você tomando conhecimento disso, você vai rumo para a sua vida. Lembra que a sua vida tem uma missão aqui, que é ser feliz em abundância. E vamos lá para o nosso quarto princípio sistêmico, tá? O quarto princípio é olhar a vida como se fosse um vídeo, uma novela. Gente, eu acho fantástico esse, tá? Então, quando você olha a vida de uma forma que seja um vídeo, uma novela, você não vai começar a reclamar por que isso está acontecendo comigo, tá? Isso é um pensamento pequeno, né? Dos aspectos sistêmicos chama pensamento mágico, tá? Por quê? Quando você olha como se fosse uma novela, você tem a percepção do que aconteceu, você tem o desenvolvimento da história para que ela pudesse chegar até aqui. E isso te garante de que forma tem possibilidades para chegar até o seu objetivo lá na frente. Quando você olha a sua vida como uma novela ou como um vídeo, você consegue perceber a situação do outro. Imagina você numa tela mental, observando como foi aquela briga, como foi aquele conflito, como você sentiu, como o outro sentiu isso e de que forma que você pode agir diferente para que isso não precise acontecer novamente. Nossa, quando passa agora, tá passando um caminhão, ninguém merece, né? Quem grava vídeo é um terror, mas ele já tá indo embora e nós vamos continuar aqui no nosso sistema. Então, reconhecer essa história, o que te dá? Te dá esse efeito de tranquilidade, de que pode ser diferente porque você tem respeito. E isso se chama gratidão. Quando você agradece o seu passado, quando você percebe que muitas coisas aconteceram, muitas pessoas, muitos sofrimentos e alegria para você ter esse comportamento e esse significado que tem na tua vida e que você pode mudar tudo isso, você tem uma frequência que chama frequência teta, tá? Você baixa a frequência cerebral e quando você baixa a frequência, você pode agir e decidir com muito mais clareza, tá? E agora vem o nosso quinto princípio que eu acho fantástico, tá? Quem é um pensador sistêmico, ele busca participações de alto nível, tá? Então, o que acontece quando cria participações de alto nível? Quando você, vejam bem, quando você não cria um pensamento isolado sobre uma situação, quando você recebe respeito pela sua história, quando você percebe as consequências de tudo isso, você se torna um estrategista. Você vai ser o autor da sua vida, você vai criar estratégias. Por quê? Se você vê só isolado, você só tem uma possibilidade na vida. Lembra lá da faca? Então, fulano matou tal fulano, só existe uma possibilidade. E quando você olha a sua volta, quando você busca os entrelaçamentos dos acontecimentos, você vai criar infinitas possibilidades. Então, você vai se tornar realmente um estrategista, vai poder agir de forma diferente. E isso vai poder ancorar a sua vida para muitas coisas. E talvez aí você esteja pensando, céus, não tem saída da minha situação, eu não consigo, eu já tentei de tudo, mas você tentou com essa mente reducionista, tá? Do nosso pensamento linear. Você tem que criar perspectiva em um âmbito sistêmico, olhar para tudo isso e então criar infinitas possibilidades para sua vida. E aí talvez você esteja me perguntando, tá bom, Paula, o que tem tudo isso a ver com a minha prosperidade, tá? Já falamos que prosperidade é um aspecto sistêmico que engloba várias áreas da sua vida, tá? Mas quando você usa isso, usa o seu sistêmico, você realmente vai conseguir olhar para todos os aspectos e vai poder fazer escolhas. Escolha significa qual é o meu valor aqui, qual é a minha missão, meu propósito, quanto eu quero ganhar na minha carreira, que tipo de relacionamento eu quero ter, que tipo de corpo eu quero ter saudável, né? Como eu sonho a minha vida. E para você sair desse aspecto, desse comportamento, dessa situação que você está
O primeiro passo é visualizar algo à sua frente que te tire, visualizar com gratidão, com respeito, analisando toda a sua história, não olhando um aspecto só isolado, enfim, usando todos esses princípios. Então, para você visualizar tudo isso, tem uma forma de olhar para a vida de uma forma diferente. E esse olhar é que eu quero aprofundar na nossa aula, porque você tem que estar em sintonia com as leis da família, as leis universais, as leis que regem o nosso comportamento, que quando você entra numa lei, que é uma lei divina, tudo flui na sua vida. Por isso a nossa aula do dia 27, não perca, que é Manifestando Prosperidade e as Leis Universais. Eu vou te encontrar no próximo vídeo.